Você que está começando na confeitaria ou quer um bolo amanteigado que funcione, esse vídeo é para você. No vídeo de hoje eu vou te ensinar uma base de bolo amanteigada bem simples, bem explicada e o melhor, aceita recheio sem complicação. É uma única massa base que você pode usar de várias formas. E para te dar ideia, eu vou te mostrar 3 sugestões de recheio: doce de leite, goiabada e Nutella. Esses recheios são fáceis de encontrar, agradam todo mundo e ajudam muito a quem está começando aí na venda de bolos a montar um cardápio. Se você quer aprender uma base amanteigada que dá certo, que não fica seca e que você ainda consegue adaptar de várias formas, fica comigo até o final desse vídeo. Antes de começar, eu gostaria de agradecer rapidinho as pessoas que já estão fazendo parte da nossa área de membros. Gente, muito obrigada de coração. E se você ainda não faz parte da nossa área de membros, fica o convite aí para você entrar e apoiar o nosso canal. E se você é novo por aqui, já aproveita para se inscrever, curtir e compartilhar o nosso vídeo. E um oi especial para minha seguidora querida, Josa Costa, lá de Gonçalves Dias, no Maranhão. Ela deixou um comentário dizendo que já faz os bolos que eu ensino aqui no canal e começou a vender e vende muito bem. Muito obrigada, Josa. Sucesso para você e um beijo. Agora eu vou te mostrar explicadinho, passo a passo dessa base para você fazer aí na sua casa, sem medo de errar. Vem comigo para a receita. Gente, vou preparar a massa amanteigada aqui na batedeira. Eu dou preferência para fazer sempre na batedeira quando se trata de massa amanteigada. Aqui eu tenho um açúcar. Vou fazer a receita aqui para 3 bolos. Ou seja, irei fazer uma única base que eu irei dividir depois para 3 bolos. Gente, tem um bebê ali de fundo fazendo barulho? Não tem como calar a boca de bebê, né? Então, vocês vão ouvir um ruidinho aí de fundo. Coloquei aqui a margarina e o açúcar. A margarina tá em temperatura ambiente e vou bater um pouquinho. Assim que eu vejo que a margarina já se dissolveu um pouco com o açúcar, eu vou acrescentando os ovos pouco a pouco, com a batedeira ligada. Gente, um dos segredos para o seu bolo dar certo é você deixar os ingredientes todos em temperatura ambiente. Gente, aqui, ó, eu já bati, tá? Ovos, margarina e açúcar. Fica dessa forma, essa textura aqui. Se ficar um pouquinho talhado, não tem problema, tá? É por conta da margarina. E vou intercalar aqui agora leite e água e a farinha. A farinha peneirada e eu utilizo farinha sem fermento. Lembrando que eu estou fazendo aqui uma receita para 3 formas de tamanho 16. Eu vou deixar os ingredientes todos na descrição. E na descrição eu vou deixar tanto para 3 formas quanto para uma forma apenas, para você multiplicar aí conforme o seu desejo. Essa base aqui é a amanteigada e eu já ensinei ela no canal e também já ensinei como saborizar. Hoje eu vou usar ela neutra e vou fazer ela recheada. Esse bolo recheado aqui, ele vende muito na minha região. Acredito que só eu faço esse bolo aqui. E ele é muito pedido. Esse bolo aqui é um sucesso na minha região. E é uma ótima sugestão aí para você que quer variar o seu cardápio ou trazer algum diferencial.
Aliás, tem algumas meninas lá no grupo, né, na nossa comunidade, que se queixam muito da questão da concorrência. Que tipo de sabor que elas podem trazer para poder trazer mais clientes para elas. Uma dica que eu dou é essa aqui, ó. Aprendam a variar os sabores e a trazer novidade para os seus clientes. Quem sabe assim você não conquista um público ali que vai ser fiel, né? E vão comprar os seus bolos sempre. Eu gosto de deixar esses bolos assim como um atrativo. Faço bolos para revenda, tá? Onde eu entrego em padaria, quitanda. São os mais simples, os bolos comuns de laranja, iogurte, cenoura mesclado. Mas eu tenho os meus clientes também fixos e eles amam demais esse bolo recheado. Na última farinha que eu acrescento, né, o finalzinho, eu já gosto de acrescentar também o fermento, porque eu já mexo tudo de uma vez. Sem precisar ficar misturando demais. Se certifiquem de que a massa seja muito bem misturada, tá? Para que ela fermente por completo e por igual. Use sempre uma espátula também para você conseguir alcançar o fundo do bolo. Ó, trazendo de baixo para cima. Para conferir também se tá tudo misturado aqui embaixo e não tem nada separado. Se você não mexe embaixo, meu amor, corre o risco de ficar uma aguinha lá no fundo. Talvez é o ovo ali que não bateu direito. Isso desanda a massa. Pronto, a massa base amanteigada é essa aqui. Se você quiser aprender como saborizar, eu vou deixar o link do vídeo, onde eu já ensinei aqui no canal, para você assistir. Aqui, olha, eu vou fazer 3 bolos. Então, eu tenho aqui 3 formas de tamanho 16. E vou mostrar para vocês como que eu faço para rechear. O primeiro bolo que eu irei fazer é o de goiabada e ele é o carro-chefe. Acreditem, as pessoas aqui são loucas nesse sabor. Eu coloco um pouco de massa aqui no fundo da forma. Espero preencher. É uma massa amanteigada, ela é mais firme, gente. Então, você precisa meio que conduzir ela. Eu deixo o fundo um pouquinho mais preenchido para não correr o risco de colar o recheio lá no fundo. Eu tenho aqui a goiabada. Você pode utilizar a goiabada cascão. Mas essa aqui, ó, eu derreti ela um pouquinho de água só para ela ficar mais fluida. E o segredo é esse aqui, ó. Eu não coloco a goiabada em pedaços, porque em pedaço ela iria descer. E o segredo é ir intercalando massa e recheio. É um pouco difícil mostrar aqui detalhado para vocês, porque a posição da câmera tem que favorecer um ângulo bom para vocês verem. E a câmera também não pode me atrapalhar. Colocar o recheio nem a massa. Mas eu acredito que vocês estão entendendo bem. Eu coloco massa aqui até cobrir e venho com um pouco mais. O recheio, gente, é a gosto, tá? A quantidade também vai depender aí do que você quiser ofertar para o seu cliente, mas geralmente eu coloco aí em média, para um bolo desse tamanho, 100 gramas de recheio já é o suficiente. O bolo também não ficar enjoado. A gente não quer que o cliente enjoe do bolo da gente, né? A gente quer que ele fique com aquele gostinho bom de quero mais, sem ser pouco e sem ser exagerado também. Essa aqui, ó, é a última camada de massa. Eu geralmente coloco 3 camadas de massa e 3 de recheio. E eu venho com o recheio aqui mais uma vez por cima. Ah, Vanessa, como que você faz para diluir o doce? Eu corto ele em pedacinhos e coloco na panela com pouca água, viu, gente? É o mínimo de água que der. Geralmente eu adiciono água em colheradas, tipo de 3 em 3 colheres, e vou vendo. Se derreter com aquela quantidade que eu coloquei de água, beleza. Senão eu aumento mais um pouquinho. Esse aqui é o primeiro sabor, amanteigado com goiabada. O segundo sabor que eu irei fazer é o amanteigado com doce de leite. E, gente, dá pra usar e abusar da imaginação com esse bolo.
Dá pra você fazer, por exemplo, esse aqui agora com doce de leite, a massa com banana. Fica maravilhoso, gente. Fica perfeito demais esse bolo. Dá pra você usar e abusar da sua criatividade. Esse aqui é o de doce de leite. Tenho aqui um doce de leite também. Para o seu doce de leite não ficar muito doce, talvez seria interessante você diluir ele um pouquinho com creme de leite. Esse doce aqui que eu estou utilizando é o caseiro, artesanal, que eu mesma faço. Não é o com leite condensado não, tá? É o doce de leite feito com leite mesmo, de fazenda. Mas você pode utilizar aí o doce de leite da sua preferência. Esses 3 sabores que eu tô fazendo aqui hoje é uma sugestão, mas como eu disse, dá pra você ousar, abusar da criatividade, porque, gente, tem muito recheio aí que você pode utilizar nesses bolos, e eu garanto, se você fizer bem feito, o seu cliente retorna para comprar com você novamente. O bebezinho já tá enjoado aqui, gente. Finalizo com doce de leite. Acho que eu não vou utilizar nem tudo aqui não, porque vai ficar demais. Esse aqui é o meu xodó. A massa tá aqui, eu vou acrescentar castanha de caju. Pode ser noz, pode ser amendoim. A castanha que você tiver aí disponível vai agregar muito valor e sabor a esse bolo. Esse aqui, o recheio é Nutella. Eu não sei nem se eu vou conseguir montar ele aqui pra vocês verem, porque o meu cinegrafista está segurando o bebê. E aí balança a câmera, porque ela quer dar tapa, né? Mas é basicamente o mesmo processo. Você vai colocar massa e vir aqui com recheio. Bastante Nutella. E vocês não têm noção a loucura que fica esse bolo, gente. Tomem cuidado também para o recheio de vocês não encostar nem na lateral da forma e nem na lateral do cone, para não colar, tá? Na hora de desenformar vai ficar difícil. Vou finalizar esse aqui e volto com vocês. Estão prontos 3 sabores. Vou levar para assar e volto quando estiver pronto para mostrar para vocês o resultado. Gente, os bolos já ficaram prontos. Eu já desenformei. Deixei pegar uma corzinha assim a mais. O pessoal daqui prefere bolos mais dourados, tá? É preferência do pessoal daqui. Tanto daqui de casa quanto os meus clientes, a gente gosta mais desse bolo assim mais douradinho, mais corado. Esse aqui é o de goiabada, esse é o doce de leite e aquele ali é castanha com Nutella. Vou partir para vocês verem como que fica. Gente, esse aqui é o bolo de Nutella. A minha câmera não tá focando, infelizmente, porque ela tá com defeito na lente. Mas ele fica bem recheado, olha só. Fica bem distribuído o recheio. Sem ser exagerado e sem deixar o cliente na vontade. Esse aqui agora que eu vou partir é o de doce de leite. Cada recheio geralmente se comporta de uma forma diferente. Tem uns que vão ficar mais fluidos dentro da massa, outros vão ficar mais espalhados ou se unir um pouco mais. Mas dá pra vocês perceberem, ó, o doce de leite aqui. E esse aqui foi a parte do fundo. Esse bolo fica maravilhoso. E agora o de goiabada. E acreditem, esse aqui é o que faz mais sucesso. Eu não sei se é porque remete àqueles bolos de festa de antigamente. Não sei na região de vocês, mas aqui era bem comum os bolos de aniversário terem recheio de goiabada.
E aí, esse bolo traz esse sabor nostálgico. As pessoas daqui geralmente amam muito. Viu como com uma única base você consegue criar várias opções de bolo? Esse tipo de base é perfeita para quem está começando porque você não precisa aprender várias receitas diferentes. Você aprende uma única base e consegue variar nos recheios e nos sabores. Isso ajuda muito a otimizar a sua produção, ajuda a montar um cardápio mais completo e dá mais segurança para quem está começando. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, porque aqui eu ensino confeitaria de uma forma simples, sem complicar e com receitas que realmente funcionam. Se você quer aprender essa receita em outras medidas de forma, ter acesso aos ingredientes e ainda participar de uma comunidade de confeiteiras que apoiam confeiteiras, onde todo mundo troca experiências, tira dúvidas e aprende junto, eu vou deixar o link do meu canal do WhatsApp aqui na descrição. É apenas por lá que você tem acesso a essa comunidade. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e comenta aqui embaixo qual desses 3 sabores você comeria primeiro. Shalom, pessoal, até o próximo vídeo.